Podemos? Uma boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer e uma honra, mais uma vez, estar aqui. Na verdade, eu parto do princípio que o expositor espírita é aquele que mais aprende e é o que mais necessita. Sem falsa modéstia, nós sabemos que nada acontece por acaso. E quando nós somos colocados à frente das pessoas para auxiliá-las, talvez seja porque nós já prejudicamos muita gente no passado. Que nada é à toa perante a lei de Deus. Só na nossa cabeça que as coisas acontecem de qualquer jeito, não é? Então, eu sou muito beneficiado quando eu estou aqui. Porque talvez eu esteja saldando um débito meu. Então, eu agradeço a cada um de vocês e agradeço a Deus essa oportunidade. Então, por isso que é um prazer e uma honra sempre estar perante vocês. Hoje nós vamos falar, como já foi dito aqui, de um livro do Allan Kardec, né? Do Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o verdadeiro nome dele. Ele era um professor, né, francês, discípulo de Pestalozzi, um cientista. E ele estudou aqueles movimentos que aconteciam na França, porque começaram a surgir alguns efeitos físicos em alguns locais e as mesas se mexiam, né? Chamavam de mesas girantes. Eram os espíritos atuando sobre a matéria. E quando todo mundo achava que aquilo era algo diferente e tomava aquilo como um entretenimento social, iam lá perguntar se iam ter sorte no casamento, se iam vender uma casa, se iam ter sorte num novo emprego. Kardec, percebendo que havia uma inteligência por trás daquilo, ele começou a fazer perguntas do tipo: o que é Deus? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que é o espírito? O que é o mal? O que é o bem? Esses conhecimentos que todos nós precisamos ter com relação à nossa vida. Então, Kardec desenvolveu a doutrina dos espíritos através da codificação daquilo que os espíritos respondiam para ele. Por isso que a doutrina é dos espíritos, não é do Allan Kardec. Foram os espíritos que trouxeram as respostas às perguntas que o Allan Kardec fazia. E ele escreveu 5 livros. Dentre eles está a Gênese, que são os livros básicos da doutrina espírita. E nós sempre gostamos de orientar aqueles que pretendem conhecer com mais profundidade o espiritismo, que leiam os livros do Allan Kardec. De preferência, comecem pelo livro dos Espíritos, que tem perguntas e respostas. É um livro muito didático, que tem perguntas e respostas, e ali ele faz esses questionamentos que eu falei aqui agora há pouco, né? Que é Deus, quem sou eu, o que é o Espírito, o que é a alma, né? De onde eu vim, para onde eu vou, né? Então, o livro dos Espíritos tem 1018 questões, ou 1019, dependendo da versão que você pegue. As do Guilom Ribeiro, que eu gosto, tem 1019. Tem alguns tradutores, né, que traduziram do francês para o português. Como eu não sei ler francês ainda, eu tenho que comprar o traduzido. Eu gosto muito do Guilom Ribeiro. Dentro desse livro aqui, tem a questão, essa doutrina dos anjos decaídos, que o Kardec fala. O que seria isso? No capítulo 11 da Gênese, ele fala sobre essa questão. Então, nós precisamos primeiro falar sobre outros aspectos, antes de chegar nessa doutrina dos anjos decaídos. Primeiro, a gente precisa entender que toda a criação de Deus, toda, desde da ameba até o maior astro que você puder imaginar, toda a criação de Deus está submetida às mesmas leis, as leis criadas por Deus. Dentre essas leis existe uma chamada lei do progresso.
A lei do progresso significa que toda criatura de Deus progride. Ela segue uma rota de ascensão para melhor, nunca para pior. Os Espíritos respondem para nós no Livro dos Espíritos, em uma questão de Allan Kardec, em que ele pergunta: o espírito fica pior do que ele já era? O espírito retrograda? E os Espíritos dizem: não. O espírito não retrograda, não retroage, não volta, não fica pior do que já era. Então, a partir do momento que eu aprendi a amar alguma pessoa, eu não vou deixar de amá-la. Se eu deixar de amá-la é porque eu nunca amei. A partir do momento que eu aprender a ter paciência com os meus problemas, eu nunca mais vou deixar de ter paciência com os problemas, sejam eles quais forem, de que tamanho forem, porque são virtudes. E as virtudes, quando elas chegam, elas nunca mais vão embora. Então, se por acaso a gente falar: eu perdi a paciência, na verdade, a gente está falando que a gente nunca teve paciência. Nós estamos treinando para ter, é diferente, né? Então, nós somos contidos, somos controlados por um determinado tempo, mas se acontecer alguma coisa que saia fora daquilo que nós estamos acostumados, a gente se perde. Então, nós estamos submetidos a essa lei do progresso. E o que significa essa lei do progresso? É esse evoluir constante de tudo que foi criado por Deus. Como eu disse, desde a ameba, que é aquele serzinho, né, aquele micro-organismo unicelular. E nós vamos evoluindo. E existe um momento em que os planetas, que também estão submetidos à lei de Deus, à lei do progresso, também evoluem. Então, se nós pegarmos a história da humanidade, tem muita gente que fala assim: o mundo está piorando. Imagine, só se você nunca estudou história. Você nunca viu que os povos eram guerreiros, não é? Que aquela grande conquista romana era feita através do sangue, suor, lágrimas e dor. Que os povos que eram vencidos eram escravizados, famílias eram dizimadas. E quando chegavam no povoado, pegavam os velhos e as crianças, mulheres, e matavam. Porque só podiam ser escravos os homens fortes, sadios, os rapazes sadios. Então vejam que a nossa cabeça, aqui no Brasil, nós tivemos escravidão, até a assinatura da Lei Áurea, se não me trai a memória aqui, 1888, não é? Mas até então nós tínhamos escravos no Brasil. E as guerras, meus amigos, minhas amigas, nós passamos por 2 grandes guerras mundiais. Nós não fazemos mais isso, mas as guerras ainda existem, não é? Hoje nós ainda temos guerra no Oriente Médio, aí os povos ainda se digladiam por conta de questões mesquinhas, de quem é o dono do quê, de onde fica a divisa daquilo que eu entendo que me pertence. Sem perceber que nós temos uma coisa chamada na lei divina, reencarnação, que faz o quê? Ela muda a gente de lado. Então, talvez hoje aquela terra que você fale que é tua, na próxima encarnação você está nascendo do outro lado. Não é? A gente não percebe essas coisas. E é assim que a justiça divina vai se fazendo. Então, o mundo já foi muito pior. Nós já tivemos barbárie no planeta Terra. Não temos mais. Existem espíritos que ainda trazem dentro de si a barbárie. E muitos deles demonstram isso nos atos comezinhos da vida. Não é? E a mídia faz questão de expor isso de uma forma macro. Porque é isso que nós assistimos na televisão. É o que chama a nossa atenção. Porque se mostrasse alguém entregando comida para um desabrigado, não daria tanta audiência. E a televisão
é um meio de comunicação, mas antes de tudo é uma empresa. E ela vende o que eu quero comprar. Se o que chama a minha atenção é a barbárie, é isso que vai ser mostrado na televisão. Mas o mundo tem melhorado muito. E o que melhora no mundo não é o mundo em si, são as pessoas que vivem no mundo que fazem o mundo melhor. Quando eu digo, a terra está melhorando, quem está melhorando são as pessoas que vivem na terra. Quando eu digo que uma casa está muito melhor porque aqueles habitantes daquela casa pintaram, reformaram, cuidaram, fizeram um jardim, colocaram um murinho, pintaram, colocaram um telhadinho na frente. Olha como ficou bonita. Essa casa era tão feia. O que aconteceu? Não sei, o pessoal que mora aí deu um jeito nela. Porque a casa sozinha não se arruma. Assim como o mundo sozinho não se arruma. Platão dizia uma coisa simples, que de tão simples é absurda, mas ele dizia, não se constrói um muro de pedras sem pedras. E não se faz um mundo melhor sem pessoas melhores. É simples assim. É uma questão lógica. Então, todos nós somos submetidos a essa lei de Deus. E nós estamos submetidos à lei do progresso, e estamos progredindo, graças a Deus. Mas Jesus fala assim, com relação a essa questão do progresso. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Lá em João, capítulo 15, versículo 5, versículo 17. Porque Deus está sempre criando novos planetas. Porque essa questão de nós de melhorarmos, né? Nós vamos progredir. A terra vai progredir, que é a nossa casa. Nós vamos arrumar essa casa, não é? E em um determinado momento, essa casa vai estar arrumadinha, bonitinha. Então, nós vamos precisar de um outro local, de uma outra casa, que também vai precisar ser arrumadinha. Porque a obra de Deus não pode parar. Jesus dizia assim, existem muitas moradas na casa de meu pai. Então, essa primeira questão, nós estamos todos submetidos à lei do progresso. E Deus continua sempre criando. Não é? Em 2018, foi veiculada uma matéria com o seguinte título. Ela dizia assim, cientistas registram parto, entre aspas, né, claro, de novo planeta pela primeira vez na história. Então, através de um telescópio, uns cientistas do Observatório Europeu do Sul, que fica lá no deserto do Atacama, eles observaram, de um meio de uma nebulosa, sair um novo planeta. Formando lá por gases e tal, aquela formação que eles chamaram de parto para chamar a atenção no título da matéria. Mas vejam, os planetas continuam sendo criados. Olha que interessante. Mas por que Deus precisa continuar criando planetas? Não é? Primeiro porque Ele é Deus, né, gente? Vocês já imaginaram um Deus que fica à toa lá sem fazer nada? Não dá, né? Um Deus sentadão lá, né? Só olhando para a gente. Deixa eu ver como é que está o Reinaldo agora, se ele melhorou, se não melhorou, não é? Então, Deus é essa força de amorosa que trabalha incessantemente, como dizia Jesus. E os planetas são criados para que essas novas criaturas de Deus, que somos nós, espíritos, que também continuamos a ser criados, tenhamos onde evoluir. Porque se nós vamos lembrar, a Terra já foi casa de dinossauro, não é? Nós já tivemos aqui o Tiranossauro Rex, né? Aqueles bichos lá que voavam lá, o pterodáctilo. Tivemos umas coisas aqui, né? A geologia mostra que o homem nunca viveu junto com esses animais, né? A gente vê nos filmes aí e tal, mas não é assim, né? Como é que sabe? Porque assim, na camada em que foram achados os restos dos dinossauros, não havia restos humanos. Então a gente sabe que as eras são medidas, né, geologicamente. Então assim, demorou milhões de anos ainda para o homem aparecer depois do fim dos dinossauros, tá?
Mas nós sabemos que nós já tivemos aqui dinossauros, eram seres enormes, gigantescos. E em um determinado momento chegou o homem, não como nós somos hoje, mas aquela criatura, não é? Que veio arcada, com braços grandes, não é? Muito parecido com um símio, né? Uma semelhança bastante grande. Até falam que nós viemos do macaco, né? Dizem, não é? Mas por quê? Por conta dessa nossa semelhança no começo, não é? Então, todos nós aqui, todos nós, sem exceção, nós passamos por esse planeta de primeira fase. Nós já encarnamos nesse período, lá atrás, onde o planeta era agressivo, onde a nossa luta era contra a natureza. Nós fugíamos dos animais, das tempestades, né, das intempéries. Tudo nos colocava em risco. A natureza era a nossa agressão. Hoje, a nossa preocupação é de uns com os outros. Nós já paramos de temer a natureza. Já aprendemos que o raio é uma consequência, né, do encontro lá dos cúmulos, nimbos lá e tal, que é aquele encontro da carga positiva com a negativa. Então, nós já aprendemos isso. Não temos mais medo. Mas hoje nós vivemos aqui no planeta Terra, depois de anos de evolução e de muitas encarnações, nós estamos aqui. Hoje já temos internet, já temos os veículos que nos transportam de um lado a outro, já temos televisão, já temos a possibilidade de fazer a transmissão ao vivo pela internet. Olha que bacana. Mas custou isso, porque nós começamos lá de trás. E toda criatura de Deus começa do mesmo lugar. Por quê? Porque Deus não privilegia a ninguém. Imagina, vou criar um espírito agora. Quem vai ser? O Reinaldo. Ah, mas o Reinaldo não vai precisar encarnar lá com medo da floresta, para conhecer, aprender o que é fogo, o que é roda. Não, o Reinaldo já vou colocar ali onde já tem internet. Ué, que Deus é esse? Que privilégio é esse? Na nossa cabeça pode acontecer essa coisa. Mas com Deus não é assim. Então precisa dos mundos novos, esses mundos que são recém-formados, porque é ali que os novos espíritos que estão, aquele princípio vital que se transforma em espírito, ele vai começar as primeiras encarnações, como todo ser. Faz parte da lei divina. Acontece, meus irmãos e minhas irmãs, que nós somos submetidos à lei do progresso, e um dia, mesmo os planetas avançam. Lembra que eu falei agora há pouco dos dinossauros? Quando veio, né, supõe-se que houve uma época em que o gelo tomou conta do planeta Terra, né, que houve primeiro dizem que pode ter sido por conta do gelo, ou pode ter sido por conta de um cometa que tem atingido o planeta, se não me engano, no México, tem lá uma cratera lá, que é filmada do alto, que mostra, e que aquilo teria acabado, exterminado com os animais pré-históricos. Essa fase foi a fase de mudança de fase do planeta. Vamos evoluir, vamos dar um salto. Então os planetas avançam. E nós estamos chegando numa fase que o planeta Terra vai avançar também. E essa questão dos anjos decaídos aqui do Allan Kardec, ele diz assim: os mundos progridem fisicamente pela elaboração moral, deixa eu pegar aqui, diminuir aqui minha... Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que o habitam. Então, ou seja, o mundo tem dois tipos de progresso, material e moral. Então, a Terra está avançando materialmente. A gente tem muita coisa, né? Olha o tanto de avanço que nós temos aí, olha como é que está a nossa ciência, não é? Hoje nós somos capazes de fazer muita coisa, né? Já tem naves aí no espaço, já estão planejando chegar até Marte. Então, nós somos bem avançados já. E nós temos que evoluir também moralmente. Então, hoje nós não temos mais escravidão. Pelo menos parece que não teremos uma terceira guerra mundial. Parece, não é? Embora ainda existam muitas ideias difíceis, né? Por aí. Mas nós parece que temos um controle mais ou menos razoável com essa questão moral. Nós já não aceitamos mais, né? Ver uma pessoa fazendo mal a outra e ficar quietos, né? Isso nos repugna.
né? Nós já somos capazes de nos repugnar com as coisas que antigamente para nós eram normais, né? Pensa no Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi morto, esquartejado, corta a cabeça, pendura lá não sei aonde, uma parte do corpo para lá. Vocês imaginam isso no dia de hoje? Uma pena tão severa assim? Está na história do Brasil. Mas hoje não se faz mais isso. Isso nos repugna. Nós não somos mais capazes de aceitar uma coisa dessa. Significa que alguma coisa nós melhoramos. Alguma coisa nós melhoramos. Então, o que os Espíritos falam é que o mundo progride material e moralmente, pela purificação dos Espíritos. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, ou seja, tem uma hora que o bem vai predominar sobre o mal. E aí, a Terra vai melhorar. O Humberto de Campos, ele nos ensina, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e os Espíritos também nos falam, que Jesus Cristo é o governador do planeta Terra. Esse é o guia, o governador, que tem por competência, que foi dada a ele por Deus, de nos conduzir espiritualmente para a melhora a que nós devemos chegar. A que nós sejamos espíritos perfeitos como Ele. Ele mesmo nos diz assim, vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Não é? Então ele fala assim, olha, vocês vão chegar a isso aqui. Sois deuses, né? Fazer brilhar a vossa luz. E Jesus é o guia da humanidade. E Jesus é um governador diferente. Por quê? Porque entre os vários meios que tem de Jesus governar o planeta, existe um chamado eu digo quem vai encarnar. Enquanto a gente assina um despacho na caneta, Jesus fala assim, encarna lá São Francisco de Assis, para levar um pouco de luz para aquele pessoal ali. Madre Teresa, encarna agora você. Encarna. Irmã Dulce, encarna ali na Bahia, vai cuidar lá, vai mostrar para o pessoal como é que tem que fazer com as crianças, com os pobres, com os mendigos. Encarna, Divaldo. Encarna Francisco Cândido Xavier. Vai encarnando. Ele vai trazendo quem precisa encarnar, Jesus vai governando. E Jesus, se quiser, ele pode trocar o nível moral da humanidade, na hora que ele quiser. Ele não o faz, porque ele é um espírito, sobretudo, misericordioso. Ele nos dá possibilidades de melhora. Mas vamos supor, se Jesus quisesse, ele fala, olha, está na hora da Terra sofrer lá, chegou o momento da mudança do planeta, e a partir de agora nós vamos encarnar, mas vamos encarnar diferente. Esses espíritos que estão mais atrasadinhos, não vão encarnar por enquanto não. Eles podem ficar aqui no espaço, eles podem ir para um outro lugar. Eles podem ir para uma outra região. Nós vamos encarnar só espírito melhorzinho. Lá, aqui na Gênese, está escrito assim, ao mesmo tempo que os espíritos se afastam do mundo, que os maus espíritos, né, os espíritos maus, se afastam do mundo em que habitavam, espíritos melhores aí os substituem. Veja a questão da reencarnação. Aqueles espíritos que já não têm jeito, que são recalcitrantes, não é? Ah, não, eu não consigo me desligar desse modelo de pensamento que eu tenho. Eu tenho primeiro eu, depois os outros, e se eu tiver que passar por cima de alguém para me dar bem, eu passo mesmo. E eu não mudo, não sei, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou crescer assim, vou morrer assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Então tem uma hora, o que vai acontecer? Uma hora que Jesus pode falar assim, chegou. Porque o mundo começou a mudar faz tempo. Nós é que não percebemos. Nós achamos o quê? Ah, está chegando o momento da regeneração. E isso os espíritos já falaram lá nos prolegômenos, em 1857. Está lá no livro dos espíritos, no início do livro dos espíritos, nos prolegômenos. São Luís, Sócrates, Platão, Fénelon, são os espíritos que assinaram aquilo ali. O espírito de verdade. É chegado o momento da transformação moral da humanidade. Não é hoje que está começando. Na nossa cabecinha, talvez, esteja começando hoje. Mas não é. O mundo começou a mudar quando a doutrina dos espíritos foi enviada para nós.
Assim como quando chegou Moisés, teve uma mudança de concepção lá atrás. Quando Jesus veio, mudou de novo a concepção. E agora, com a doutrina dos Espíritos, é uma outra concepção. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A verdade não pode ser abafada de jeito nenhum. Porque a verdade emana de Deus. Então, aquilo que é verdade, Jesus fala assim, não há mal, né? Não há nada que seja dito no oculto, que não seja dito depois sobre os telhados. Ou seja, tudo vai aparecer um dia. A verdade aparece um dia. Então, a verdade não pode ser abafada. Vitor Hugo, para nós, Vitor Hugo, ele diz assim que nada é mais potente do que uma ideia cujo tempo chegou. Porque o que muda na humanidade são as ideias, as concepções, os pensamentos. Nós vamos mudar, nós estamos transformando. Então, talvez agora a gente possa entender a última questão do Livro dos Espíritos. Questão 1019. Nosso tempo está chegando ao final. Nós talvez possamos entender essa questão, depois de tudo isso que eu falei, de tudo isso que está escrito no livro na Gênesis, né? Que existe uma substituição dos espíritos ruins por espíritos melhores. Talvez nós possamos entender o que os espíritos quiseram indicar e informar para Kardec nessa questão. E aí eu vou ler, porque eu não saberia me expressar melhor do que o espírito São Luís, que foi quem deu a resposta aqui, não é? Então Kardec pergunta assim para São Luís: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Ou seja, em algum tempo vai se implantar na Terra o reinado do bem? E aí diz São Luís: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Eles, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebereis a sublime alegoria do paraíso perdido, e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões, os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que, assim, só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pela dos seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai de todos os que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Espírito São Luís. Essa é a última questão do Livro dos Espíritos. São os Espíritos falando para nós
dessa questão da transformação do nosso planeta. E ela vai se dar, não é por um terremoto, um maremoto, um furacão, não. É a encarnação no planeta de espíritos melhores, por ordem do governador da Terra. E todos aqueles que não estiverem afeiçoados a esse tipo de trabalho, infelizmente, serão convidados a deixar por algum tempo a Terra. Sabe aquele bairro, quando começa novinho, né? Que aí todo mundo começa a morar lá, o IPTU é baratinho, né? Mas é meio bagunçado. Aí vai lá o prefeito, faz um asfalto, arruma tudo, passa a linha de ônibus, coloca energia, arruma tudo. Aí alguns já começam a vender, né? A desculpa é, vai aumentar o IPTU, eu não vou conseguir pagar, vou ter que pagar benfeitoria, não vou conseguir pagar. Será que não é porque não quer se esforçar? Aí ele vende e vai morar num outro bairro atrasadinho, porque primeiro que ele fala, bom, aqui eu posso conseguir um bom dinheiro, né? Vou vender isso aqui, comprei baratinho, agora vendo bem caro, e vou morar num bairro mais piorzinho. Pois é, a Terra é esse bairro que está se reformando. E a gente tem que se acostumar a isso, e nós temos que aprender a continuar, para continuar morando aqui, nós temos que assimilar essas novas ideias desses novos tempos que estão chegando. São tempos novos de amor, sobretudo, e de fraternidade. Dividir para aumentar. A única coisa que é interessante, né? A única coisa que você pode dar e que jamais vai te fazer falta é amor. Quanto mais você der, mais vai aumentar. Então, uma boa tarde a todos, né? Estou estourando aqui o meu horário. Se deixar, eu fico falando aqui. Muito obrigado por vocês terem me ouvido.